Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Positivo Tecnologia para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Hélio Rotenberg, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rotenberg, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu acho que estamos, esse ano, tendo uma consistência de resultados bem interessante. Estamos acumulando aí 15 milhões de lucro. Nosso EBITDA no trimestre muito bom, de 8,6%. A gente tem um crescimento de margem, que é o que a gente visava esse ano, interessante. Os novos negócios começam a dar um resultado, ainda tímidos alguns deles, que são novos, outros já bastante significativos, como servidores aí, que a SET cresce a receita líquida, aí no trimestre a gente está tendo um ano bem interessante na SET. O Positivo as a Service cresce em relação ao ano passado, quase dobra. E a gente lança ao mercado a nossa linha de Positivo Casa Inteligente, que causa um barulho muito grande. Somos capa da Amazon, compatível aí com Google e Amazon. Está começando a permear vários varejistas. A gente acredita que acertou de maneira muito, vamos dizer, fomos muito assertivos na definição dos produtos, na concepção da marca, no ponto de venda. Estamos indo muito bem, muito confiantes nessa linha de Positivo Casa Inteligente. Na página seguinte, falando um pouquinho do mercado de PCs, o mercado cresce um pouco. Acabei de ver já um resultado de outubro que cresce bastante em relação ao outubro do ano passado. A gente vai mostrar um pouquinho a correlação que tem crescimento de mercado com o PIB e a gente vê a prova disso. O varejo cresce um pouco em relação ao corporativo, que é um pouquinho trimestralmente. As licitações ainda muito baixas, embora tenha crescido um pouco, ainda muito baixa. No quarto trimestre a gente acha que realmente isso aumenta bastante. A gente tem visto um aumento considerável agora do número de licitações públicas. O mercado total de PCs, então, aí a gente vê aí um crescimento em relação ao terceiro tri do ano passado. Eu acredito que no quarto tri a gente deve ver outro crescimento relacionado a esse um pouco mais de otimismo no país e um crescimento do PIB. A gente cai um pouco o market share, era esperado, porque a gente tem essa política de margem mínima, tentando melhorar um pouco a nossa margem, e isso realmente complica um pouco. A gente tem ainda restrições aí do grande fabricante de processadores e entrega. Ainda acontece no terceiro trimestre e acontece no quarto trimestre restrições de entrega de processadores, aí, principalmente na linha de Core para nós. Aqui estamos mostrando, a gente fez um levantamento na entrada, onde a gente é muito forte, qual é o nosso market share, e a gente mantém uma posição muito sólida ali nos computadores de entrada, nos notebooks de entrada, atingindo 75% de market share. A gente tem uma linha de produtos muito legal, a gente falou um pouquinho do lançamento da nossa nova linha Motion, que tem botão Netflix, tem botão YouTube, tem fechador de câmera, tem o reduzido numérico, ou seja, a gente entrega sofisticação para a classe média brasileira num preço muito bom. Isso a gente está continua performando muito bem, né, nessa linha de produto. Na página seguinte, eu vou tentar mostrar a todos alguns gráficos que a gente fez sobre o crescimento de PC, que a gente acha que existe uma demanda reprimida muito grande e que deve, se o Brasil crescer, voltar nos próximos anos. É só olhar o que o mercado caiu. O mercado brasileiro caiu 70%. O mercado mundial caiu 29%. Essa sensação que a gente tem que o computador caiu, realmente caiu no mundo inteiro. Foi substituído por smartphone, né? Mas o computador continua sendo necessário porque o consumo de conteúdo se dá no smartphone, mas a produção de conteúdo continua sendo no computador. Então o computador continua sendo necessário nas empresas, um computador por residência, e ele estabiliza no mercado mundial. Esse ano até deve crescer um pouco, em torno de 260 milhões. Ele já não cai mais, ele caiu 29%, e parou de cair. E o mercado brasileiro caiu 70%, né? Ele atinge 4 milhões e meio ali no pico. Quando o PIB dá uma pequena crescida, a gente já vê crescimento
no mercado, e a gente deve notar outro crescimento em 2019, com o PIB, mesmo com esse crescimento baixo do PIB, abaixo de 1%, a gente tem um crescimento do mercado. E a gente então acredita que se o PIB crescer nos próximos anos, vai voltar a crescer o mercado de tecidos. O mercado brasileiro, ele representava mais de 4% do mercado mundial. Ele caiu para 1,7% e agora está em 2,2%. A gente não vê por que ele não vai representar 3,5%, 4%, que, por exemplo, fazendo um paralelo com o smartphone, é o que o smartphone representa, 4% no mercado mundial de telefones, né, que é o tamanho do mercado de tecnologia brasileiro em relação ao mundo. Então a gente acha que existe uma demanda reprimida e com o crescimento do país, essa demanda reprimida aos poucos deve desaparecer e deve crescer esse mercado. Falando um pouquinho do mercado de celulares, é um mercado bem mais estável, né? Ele é um bem de primeira necessidade, é um bem que hoje ninguém vive sem, todo mundo troca o seu celular, compra um celular mais barato ou mais caro de acordo com as necessidades, mas ninguém vive sem. Então ele está mais ou menos estabilizado, embora tenha uma pequena queda, já que já penetrou na população inteira. Com a queda de renda, a população deixa de trocar com tanta frequência, mas não é nada significativo, ele continua bastante sólido aí. E a gente tem um share sólido também nesse mercado, aí mantendo na faixa de 3,5%. E no lado direito a gente mostra um pouquinho a dominância que tem de alguns players nesse mercado. E sobra muito pouco para a gente, e a gente performa muito bem nesse muito pouco, né? Então o primeiro cara tem quase 50%, o segundo 23%, 8%, né? Sobra 20% para os outros aí, disputado por vários, e a gente tem então nesses outros uma participação bastante significativa. Falando um pouquinho de feature phone, ele continua vendendo muito bem, porque existe toda uma camada populacional que não consegue comprar smartphone e pessoas um pouco mais velhas que também preferem o feature phone. Continua sendo um mercado em torno de 4 milhões de unidades. Aí a gente tem uma participação significativa nesse mercado. Contando um pouquinho dessas avenidas de crescimento, dessas alternativas de crescimento, fora o que a gente acha que o mercado de computador vai crescer, alternativamente a gente tem os nossos novos negócios, que foram setados ao longo dos últimos 2 anos e que se tornam realidade hoje, né? Então, trazendo um pouquinho deles a todos, o Positivo as a Service, a Casa Inteligente e os servidores. Positivo as a Service, as margens são mais elevadas, porque é uma locação. Algumas empresas preferem a locação, trocam CAPEX por OPEX, tem algumas vantagens tributárias e também algumas não têm CAPEX e precisam fazer como OPEX. Além disso, se sentem mais seguros numa locação em que nós somos obrigados a um nível de serviço bastante elevado, né? E vai permitir, à medida que a gente está ganhando força nesse mercado, a exploração de outras fontes de receita com serviços e software. Então a gente mostra que a gente começou realmente a investir nesse mercado e mostra aí um crescimento então em 9 primeiros meses desse ano de 11,8 milhões para 22,9, o resultado do trimestre cresce de 6,3 já para 2017 para 2018, 2018 para 2019 cresce de 6,3 para 17 milhões de reais de um ano para outro aí no trimestre. A gente passa a ter isso aqui, eu não estou entendendo esse azul, acho que tem algum erro aqui. Tá? Bom, mas o fato é que o dado dos 9 primeiros meses está certo, de 11,8 para 22,9 milhões de reais. É 17 e 18 mesmo, é o ano fechado. É o ano fechado. O ano fechado de 2018 fechou com... de 2017 para 2018. Que a gente quer mostrar que 2019 cresce bastante em relação a 2018, que já tinha crescido. Ou seja, estamos crescendo de maneira em quase 100% aí, ano a ano, fazendo muita força para transformar algumas vendas em locação. A internet das coisas, o Positivo Casa Inteligente, é o nosso primeiro grande projeto de internet das coisas. É um mercado muito grande, só para recapitular esses números. Ele é um mercado previsto de 23 bi no mundo, 208 milhões de dólares é a previsão de smart home no Brasil. A gente lança em 25 de julho, no final de agosto começa a chegar nos varejistas, já está em 17 grandes varejistas, mais de 200 pontos de venda. Nós estamos nos principais varejistas aí, estamos na Casa Bahia, estamos nas lojas da Vivo, estamos na Fujioka, na Colombo, na Calunga, entrando aí no pessoal de mais ligado a coisas da casa, como Ferreira Costa, e tem vários outros varejistas que a gente está
prestes a entrar, a gente deve ter uma penetração bastante boa até o final do ano aí, com o positivo caso de inteligência. Falando um pouquinho de asset, a gente vê aí no trimestre um crescimento grande de faturamento, de 59 para 111, no acumulado do ano bastante bom também. A gente deve fechar o ano bem com faturamento, as sinergias começam a fazer efeito aí, o positivo começa a vender a SET começa a fazer valer do nosso poder de compra aí em processadores, sistema operacional, etc. Citando alguns dos clientes aí, a Tivit, a Drogaria São Paulo, a Unip, né? Somos parceiros aí via SET dos grandes fornecedores mundiais, aí como Nutanix, Asus, Intel, né? Então a gente vai muito bem aí, acho que acertamos muito nessa aquisição de 80% aí desse M&A com a SET. Os fundadores continuam firmes e fortes à frente da empresa, tocando de maneira bastante independente, que é como a gente gostaria de tocar essa empresa, e a gente tem conseguido, então, bons resultados. Eu passo a palavra ao Paulo Junqueira, nosso CFO aí, para contar um pouquinho dos nossos números. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Antes de entrar nos destaques financeiros, eu gostaria de comentar com vocês o fato relevante que a gente publicou no dia 13 de setembro desse ano, em que a gente informava que estávamos analisando uma oferta primária de ações. Nós entendemos que a operação é aderente aos nossos interesses estratégicos e faz sentido para a companhia, tanto a médio quanto a longo prazo, mas decidimos que, por hora, não seguiremos adiante com o lançamento dessa oferta e permaneceremos atentos para retomar a oferta quando a gente entender conveniente. No slide 11, a gente percebe uma redução dos volumes vendidos em todos os nossos canais de venda, muito devido à política de margem mínima praticada pela companhia, que acaba afetando a venda, e em menor escala nesse trimestre o desabastecimento do nosso principal fornecedor de processadores. Com essa política de margem mínima, a gente prioriza preço e margem a volume. A gente percebe também um aumento importante na margem das vendas, de 2 pontos percentuais, que se deve basicamente a 3 fatores. A já mencionada política de margens mínimas, ao bom desempenho na venda de servidores e ao bom desempenho na venda de locações, ou positivas a service, já mencionado pelo Hélio. O segmento corporativo, apesar de cair em volume, cresce em receita líquida, também em função ao desempenho de servidores de locação que fazem parte desse canal. No próximo slide, slide 12, a gente percebe o crescimento da participação de servidores no mix, ali está em outros ali, 17% contra 7% no total, servidores é um dos principais componentes aí. Já o preço médio teve uma influência em desktops, decorrente da menor participação em licitações públicas, que historicamente apresentam um preço médio maior, em função de considerar desktop mais monitor. E nos telefones celulares há uma maior proporção de feature phones em relação a smartphones. No próximo slide, slide 13, a gente vê uma margem bruta que continua crescendo. Atingimos 28,7% de margem bruta. Ela representa um crescimento de 8% em relação à margem bruta do terceiro trimestre de 2018 e um crescimento de 2,5% em relação ao segundo trimestre de 2019, devido às combinações de fatores já citados aqui, enfim, política de margem mínima, crescimento de servidores e locação, que tem margens melhores, como já mencionado pelo Hélio, adicionados à redução de custo fixo promovida pela companhia no quarto trimestre de 2018. Isso se reflete diretamente no CPV. No D&A, a gente tem a variação de depreciação e amortização, especialmente em comparação ao terceiro trimestre de 2018, se deve principalmente à adoção do CPC 06, ou de operações de arrendamento mercantil, em que passamos a reconhecer os nossos contratos de arrendamento mercantil, no nosso caso apenas os contratos de locações das nossas plantas, como passivo e ativo na sua integralidade. Como consequência, a gente deixa de ter despesas com aluguel e passa a ter amortização do ativo e juros nas despesas financeiras, como a gente vai ver mais para frente. Mais detalhes sobre essa alteração podem ser encontrados nas demonstrações financeiras na nota 14A e também no release. Próximo slide, slide 14, finalmente a gente vê um EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2019 de 40,7 milhões, uma margem EBITDA melhor de 8,6%, retornando aos patamares de margem de 2018 e um crescimento em relação
a margem do segundo trimestre. Como resultado do que a gente explicou nos slides anteriores, a gente apresentou um lucro líquido de 9,1 milhões no trimestre, uma relação de dívida líquida EBITDA igual ao segundo trimestre de 2019 de 1,7 vezes. Na abertura dos resultados financeiros no quadro à esquerda inferior, a gente apresenta números bem em linha com o terceiro trimestre de 2018, com exceção ao reconhecimento das despesas financeiras de arrendamento mercantil, que eu expliquei quando a gente falou sobre o D&A. Por fim, apresentamos uma dívida líquida praticamente nos mesmos patamares do segundo trimestre de 2019, que é positivo, especialmente considerando o pico de demanda de capital que antecede os eventos sazonais que caracterizam o quarto trimestre, com uma perspectiva de maiores volumes nesse último trimestre. Eu encerro minha apresentação aqui e passo a palavra ao Hélio para considerações finais. Muito obrigado. Bom, prefiro abrir para perguntas e depois faço as considerações. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Perfeito. Então, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta em algum momento for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenida. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Caso esteja acompanhando a transmissão pelo webcast, clique no ícone Perguntas. Por favor, aguarde enquanto nós coletamos algumas perguntas. Novamente, caso haja alguma pergunta, por favor, digite *1. Aguarde enquanto coletamos perguntas. Nossa primeira pergunta é do senhor Carlos Nogueira, do Condor Insider. Carlos, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Aqui é o Carlos Ferreira. Pela imprensa, soubemos que uma das opções a gente viu que os últimos resultados foram muito bons. Vocês acham que foram beneficiados pelo dólar forte em relação ao real? Qual que é a taxa de câmbio que poderíamos usar como break-even para 2020? Os nossos custos são bastante dolarizados, então o preço sobe e desce com o dólar. Não tem um câmbio fixado. A gente vai usando o dólar do dia dos negócios que são feitos no dia e são repassados no varejo. Eles demoram um pouco mais para serem repassados para cima e para baixo, por isso a gente trabalha redeado. Então é assim que a gente trabalha, não há nenhum benefício pelo câmbio. O câmbio estável realmente é melhor que o câmbio subindo para nós e a gente se beneficia do câmbio descendo. As flutuações do câmbio é que afetam o nosso resultado, não o câmbio mais alto ou mais baixo. E complementando aqui, eles afetam, mas eles afetam da mesma forma os nossos fornecedores. Então, o Hélio colocou que é melhor, mas não comparativamente aos nossos fornecedores, é melhor para a gente administrar a nossa política de hedge, enfim, para ter resultados e forecasts mais previsíveis, mas não caracterizam uma vantagem competitiva para a companhia em relação aos nossos competidores. Com relação à previsão para 2020, eu também gostaria de saber. Obrigado. Outra dúvida que eu tenho é esse follow-on que foi suspenso, qual que era o intuito? Era melhorar a desalavancagem, fazer investimentos, e como que o cancelamento desse follow-on vai afetar a empresa nos seus objetivos? Primeiramente, a gente não lançou oferta, então não tem um cancelamento de follow-on. A gente divulgou um fato relevante porque a gente realmente estava estudando a possibilidade e a intenção seria melhorar a estrutura de capital da companhia, de modo geral. Mas enfim, isso continua no radar, mas a gente entende que no curtíssimo prazo a gente não vai seguir adiante no curtíssimo prazo, mas continua no radar. Muito obrigado. Não por isso. Nossa próxima pergunta é do senhor Bruno Fred, do Bradesco. Bruno, pode prosseguir. Bom dia, meu nome é Bruno, eu estou falando em nome do Fred Mendes, aqui do Bradesco BBI. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o mercado de computadores crescendo no contra-ano, do terceiro TRI de 18 para terceiro TRI de 19.
E em relação a isso, o porquê os main drivers da Positivo não ter acompanhado esse crescimento de mercado de computadores aí. E a segunda eu faço logo depois, em seguida. Bom dia, Bruno. Na realidade, o mercado cresceu um pouco. Ele cresce principalmente no mercado corporativo, em que nossa participação é um pouco mais fraca, e governo foi muito fraco, onde a gente é muito forte, tá? Então isso distorce aí a participação do mercado nosso. Além de no varejo a gente ter subido um pouquinho as nossas, fixado uma margem mínima, então a gente perdeu alguns poucos negócios aí por ter fixado essa margem mínima e não vender a qualquer preço. Isso a gente definiu há um ano atrás e a gente tem seguido essa política. Então no varejo a gente perde um pouquinho por algumas negociações pontuais que a gente acaba perdendo por não ceder no preço, mas realmente o mix entre os setores é que fez o share baixar, principalmente de governo. De governo nós temos quase 50% de market share. Quando não há um governo grande, então isso cai um pouquinho o share. Se você comparar com o ano passado, realmente foi bem atípico o nosso varejo no ano passado. A gente pode te mandar um gráfico que você vai ver que ano passado a nossa participação no varejo foi a maior histórica, porque a gente lançou uma linha de produto que era inédita, hoje não mais inédita, e ele deu um pico de market share. Então a gente volta agora no varejo a participação que a gente tinha histórica um pouco mais baixa que a do ano passado, por isso que aparece uma pequena queda de market share. Entendi. Mas, seguindo nessa mesma linha, antes de fazer outra pergunta, em relação ao governo, qual a expectativa de vocês aí para o terceiro TRI, para o primeiro TRI de 2020? E se vocês acham que nesses próximos 2 TRI deve ter um catch-up aí com esse crescimento de mercado que teve? Nós estamos, a carteira de entregas de governo agora no quarto TRI é bastante forte. A gente tem um pouquinho de medo ainda com a entrega de processadores, que a gente continua brigando, mas deve conseguir performar, e a gente deve ter um TRI de governo muito mais forte agora, o quarto TRI, tá? Normalmente ele é mais forte e todos os pedidos já estão aí em casa para a gente fazer isso. O número de licitações é bastante grande, que talvez mostre um primeiro TRI também forte para o ano que vem. A gente acredita num 2020 de governo bem mais forte que 2019, pelo que a gente está vendo das licitações, e já tem alguns processos grandes ganhos aí que sustentam isso. A gente até divulgou que ganhou o FDE de São Paulo, que é uma licitação grande, a gente ganhou a Caixa Econômica, alguns processos bastante relevantes aí que devem trazer um começo de ano. A gente não sabe exatamente se no primeiro ou no segundo trimestre, porque a gente nunca sabe exatamente quando vem o contrato, quando a gente consegue entregar, tá? Mas deve significar um primeiro semestre bem mais robusto em termos de governo. Entendi, muito obrigado. Minha segunda pergunta é em relação ao mercado de servidores. Realmente vocês tiveram um crescimento bem relevante nesse TRI em relação ao ano passado, como é um produto mais novo, e que vocês acabaram de adquirir. O que eu queria saber é qual que é o guidance de vocês para 2020, o que vocês estão esperando para o quarto TRI também, se vai continuar esse nível de crescimento, e é isso. Os servidores 2019 já está praticamente fechado as vendas, né? Ele deve ter um crescimento expressivo em relação, não esse crescimento do terceiro TRI contra terceiro TRI, mas um crescimento expressivo de 2019 em relação a 2018. 2020 a gente acredita que continue crescendo, porque o mercado corporativo está crescendo muito, né? E o número de dados cresce exponencialmente. A gente tem um dado que é interessante, que a cada 10 smartphones você precisa de um servidor em algum lugar do mundo para processar todos os filminhos e as imagens e tudo que você recebe no teu smartphone, né? Uma quantidade muito grande, e isso continua crescendo. Então esse mercado, a tendência do mercado de servidores em data centers ou nas empresas que processam tudo isso, a tendência é de crescimento. Então a gente acredita que 2020 continue crescendo esse mercado. Tá, muito obrigado, Hélio. Foi bem claro. Muito obrigado, Bruno. Lembrando a todos que, caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, digitem *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Novamente, caso haja mais alguma pergunta, por favor, digitem *1. Sem mais perguntas, gostaria de retornar a palavra aos palestrantes para suas considerações finais. Bom, a gente está bastante otimista com o mercado de PCs, a gente acredita que ele deve crescer.
É o que os números mostram. Vamos aguardar, e isso depende muito do Brasil aí. E estamos começando a ficar mais otimistas com o Brasil também. O dólar realmente ele deu um pico inesperado agora. Isso pode nos trazer um resultado talvez um pouco mais baixo no trimestre, por ele ter subido abruptamente, embora a gente esteja bastante protegido. Nós achamos que o mercado de celulares continua flat no ano que vem, a gente continua performando aí, e estamos extremadamente otimistas com os nossos novos negócios que tendem a crescer, como servidores, o Positivo as a Service e a Casa Inteligente. Então trazemos aí um momento, acho que estamos passando por um momento bom na empresa, estamos bastante felizes com o que estamos vendo. Muito obrigado a todos.